Abram suas Bíblias aí. Permaneça com ela aberta, mesmo que eu postei aqui. Permaneça com ela aberta, que eu vou pedir para você conferir o que eu vou dizer. Olha isso aqui, ó. Não sou eu que estou dirigindo você? Não fui eu que coloquei você nesse lugar? Deus está dizendo para nós assim, ó. Você é pai de família, não fui eu que coloquei você lá? Não fui eu que dei uma palavra de direção para a sua vida? Não fui eu que coloquei esse dom, esse talento, essa vocação? Não fui eu que fortaleci você? Fui eu. Por que você está temendo? Para Josué aqui, tem todo sentido dele temer. É fato que Josué, existia uma figura nacional que morreu, um luto nacional, uma perda que fez o povo de Israel chorar por 30 dias. Eu não estou dizendo que a família dele chorou por 30 dias. Eu não estou dizendo que os filhos dele chorou por 30 dias, que a esposa dele chorou por 30 dias. Toda uma nação chorou, Júnior, pelo Moisés, 30 dias, chorando e pranteando. O livro de Deuteronômio traz esse detalhe, de que Josué era uma figura pelo qual, Moisés era uma figura pelo qual Josué, ele tinha, não era só apreço, não era consideração, era aquela figura assim, de base, era aquela figura de fundamento, era aquela figura de aquela pessoa que traz segurança. Agora, como é que eu vou fazer sem Moisés? Como é que eu vou pegar esse desafio sem Moisés? Não te mandei eu? Não sou eu que estou te mandando? A direção que eu estou te dando? Eu estou te dando isso, lembrando que Moisés merecia todo esse título de uma figura histórica na Bíblia, de uma figura histórica para o povo de Israel. Como é a figura? Tal como Abraão, Moisés é um personagem forte na religião judaica e cristã. Nós temos aqui uma figura muito forte. Ele não foi só um libertador. Ele não foi só um libertador. Porque a gente pega esse detalhe de que Moisés é um legislador, ele é uma figura, um líder, digamos, que desafiou a Faraó. Olha isso, né? Desafiar. Aqui nós temos um coronel hoje aqui. Você tem coragem de desafiar um líder, desafiar uma tirania? Moisés, ele vai lá e ele desafia Faraó, que para o coração de Faraó, Faraó se sentia um Deus, um império, um poderio. Ele vai lá, desafia, liberta o povo, tira o povo cativo, arranca aquele povo. As obras e os feitos de Moisés, todo mundo conhece que é uma obra de feito muito grande. Mas para Josué, estou dizendo para você, para Josué representa muito mais. Representa. Ele não é só profeta, ele não é só líder, ele não é só libertador. Se você sentar com Josué e perguntar o que esse homem representa para você, ele vai dizer, é o meu pai na fé. Eu sei que essa expressão banalizou hoje, mas um pai na fé seria alguém que pegou na mão de um discípulo e em todo o tempo ele foi ensinando a jornada, ele foi ensinando a pessoa, ele vai aprendendo aquilo ali. Representa muito. Um pai na fé representa muito. Moisés, isso você pode conferir em Êxodo 17, 8 e 9. Moisés representa, ele é muito mais do que um libertador para Josué, porque ele é um mestre. Ele é um mestre.
ele é um mestre espiritual. E aqui, Josué não é só aprendiz daquele que senta para aprender a matéria e a disciplina. Aqui está uma figura de um camarada que é um servo. E todo tempo Josué serviu como aprendiz. Serviu. Aqueles discípulos, eles não só aprendiam a matéria, as disciplinas do reino, como também eles serviam o seu mestre. Para Josué, ele era um mentor. Moisés era um mentor espiritual, mentor de mente, mentor de entendimento, mentor de colocar na mente os princípios, o modo de viver, a cultura de Deus, a cultura do céu. Ele era um mentor de colocar aqui os 5 livros. Ele era um mentor. E por fim, não acho que é redundância, que cada conceito desse aqui que eu coloco, eu posso afirmar para você categoricamente que representava muito bem esse líder Moisés. Ele era um grande líder espiritual. Sabe por que eu estou dizendo? Diferença entre mestre, grande líder espiritual, mentor espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque o grande líder espiritual aqui, eu estou falando sobre um relacionamento espiritual. Ele ensinar a ter um relacionamento, a experiência espiritual. Olha aqui, ó. Josué está aprendendo com um homem, e esse homem é direcionado por Deus. Agora morreu esse homem, como é que vai ter a direção de Deus se não tem esse homem? Como é que nós vamos? É por isso que o clamor foi 30 dias. Esse Moisés morreu. O que acontece? Jesus disse assim, ó. Deus disse assim, ó. Josué, dispõe agora. Morreu, mas a obra não para. Morreu, mas deve continuar. Morreu, mas pode ter certeza que vai vir direção para a sua vida. E você vai ter um roteiro agora de ter direção sem Moisés. Hoje eu vou falar isso para você. Você está com medo porque teve perdas? Você está aqui dizendo, eu tenho um pai espiritual, eu tenho um líder espiritual, eu tenho um profeta, eu tenho um libertador, eu tenho essa pessoa como referência, e Deus está dizendo, vai melhorar, porque eu estou dizendo para você, não te mandei eu, dispõe-te, vai ter direção da sua vida, dispõe-te, porque a partir desse momento, eu vou dar alguns pontos para você, irmãos, irmã, que vai abençoar a sua vida para você ter direção. Eu chamei isso de direção divina para avançar. Coloque a mão assim no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero pedir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo fale com o Teu filho, com a Tua filha. Que essa palavra lançada nesse coração, a partir de agora, seja para eles frutificarem. Nosso Pai Celestial, eu creio na vitória que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Possuir a terra era o grande desafio. Crescer era o grande desafio. Sair de um lugar deserto. Irmãos, avançar é uma coisa muito difícil. Crescer é muito difícil. Você pegar e tirar o povo do deserto. Olha que coisa cansativa. Levanta ali a tenda. As pessoas ficam ali por um tempo, por uma noite. Depois tira todas as estacas, coloca as cordas, coloca nas costas, anda mais um pouco, isso por anos, vai cansando, vai drenando as energias. Deus disse, olha, eu trouxe direção para esse homem, para ele tirar vocês. Eu trouxe direção para esse homem, para ele guiar você no deserto, mas eu vou trazer direção para vocês agora, para vocês avançarem. Moisés, a direção era para não faltar nada na escassez. A direção a partir de agora para vocês é para que vocês avancem e você entre numa terra que é
uma terra para abençoar os seus filhos, a sua esposa, o seu lar, a sua casa. Essa terra mana leite e mel. Aí Josué disse: eu quero isso para a minha vida, e você deve querer isso também, porque isso é coisa maravilhosa. Pensa você está morando numa escassez, a bênção é conta-gota. A partir de agora eu vou ser abençoado. A primeira direção que Deus dá para Josué, sabe o que é? Eu vou te dar a terra, mas você vai ter que trabalhar. Isso mesmo. Eu vou te dar a terra, mas você vai pisar nessa terra. Eu vou te dar a terra, mas você vai colocar toda a sua força para você conquistar essa terra. É porque se eu disser aqui abracadabra, muita gente vai receber. Mas se eu disser para você que existe esforço para você conseguir isso, e no meio desse esforço vai ter uma bênção. Ah, mas isso é complexo, é complicado. Pastor, de verdade, eu pensei que a bênção de Deus vinha assim, numa mãozinha, assim, com mel. Eu achei que vinha assim, num pacote, que eu só desembrulhava. Não. Tem coisas que Deus vai fazer, mas você vai ter que passar. Jericó tem um roteiro para conquistar Jericó, mas vai ter que fazer a sua parte. Jordão, eu vou fazer um milagre. Você pode ficar tranquilo que Jordão é comigo, disse Deus. Jordão é minha parte, mas tem a sua parte também para trabalhar. Tem a sua parte para guerrear, tem terra que vai ser guerreada. Não pensamos nós aqui que toda vitória é vitória assim. A coisa vai vir assim, abracadabra, Shazam, vai chegar assim na sua mão, sem nada. Essa vitória é para você andar. Aonde você colocar a planta do seu pé. Não é que eu pensei que seria assim, eu não vou guerrear. Eu pensei que seria, eu não vou trabalhar. Eu pensei que seria assim, eu não tenho que andar. Mas o roteiro de Deus tem hora que tem que ter esforço. Eu sei que você está disposto aqui a ter a terra prometida. Eu acho que você quer bem aos seus filhos, né? Os meus filhos chegaram aqui, eu passei um dia fora. Os meus filhos chegaram aqui, me deram um beijo. A Andressa está lá na salinha, pastora, dando aula para as crianças, já desceu lá, arrumou. E você quer o bem da sua família, não quer? O que você acha de você usar esse seu corpo físico, o pé? Eu estou dizendo de gente que quer trabalhar. E Deus está dizendo, o Jordão é comigo, tem obstáculos que é comigo, mas tem coisas que é com você. Tem coisas que é para você conquistar. O que você acha de você entrar no meio da peleja e você olhar? Pastor, está tendo muito obstáculo. O que você acha que esses obstáculos, o Senhor está contigo? O Senhor é contigo. Você lembra de Moisés, por que ele não entrou na terra? Lá dentro veio 2 relatórios. Um relatório foi bom e Josué assinou o relatório. O relatório de Josué foi, lá dentro tem gigante, mas nós não somos como gafanhotos e vamos entrar. É esse homem que Deus quer. E os outros deram o relatório, lá dentro tem gigantes, mas nós somos como gafanhotos, somos fracos, não temos competência, nós não guerreamos, nós não vamos vencer. E Deus está dizendo, os obstáculos são grandes, o lugar é bom, lá dentro tem gigantes, mas vocês são maiores do que os gigantes. Comigo você, não te mandei eu, Josué, não te mandei eu, Moisés, não foi eu que coloquei você como líder. Quem foi que disse que você não é importante? Eu que coloquei você, ande. Jericó precisa de homens que andam. Jericó precisa de homens corajosos. Os obstáculos não é para temer. É por isso que Deus disse para Josué. Sabe o que ele disse?
Deus disse assim para Josué, duas coisas só. Deus disse para ele assim, ó, seja forte, seja corajoso. Por que ele disse isso? Teve alguém que não foi corajoso para entrar na terra? É porque tem desafios que é preciso trabalho, é preciso empreendimento, é preciso exigir da força, é preciso exigir tempo, é preciso crescer. Eu não acho que você quer deixar, eu não acho que eu quero deixar o Estevão, a Marina e a Andressa no deserto. Eu acho que você quer toda a sua família dentro de uma terra boa, não é? E aqui não está falando do céu, porque o céu não tem pecado. Aqui está falando de um lugar que os teclados são melhores, o carro é melhor, a casa é melhor. Você está me entendendo? Eu estou dizendo de um lugar melhor para a nossa família, não é? Deus está dizendo para você, seja forte e corajoso. Eu quero dizer para os homens aqui, para as mulheres guerreiras, Deus está renovando as suas forças hoje. E Deus está dando um roteiro para você agora. E está renovando as suas forças para você entrar com a sua família na terra prometida, que é um lugar que é bom para a Marina, para o Estevão e para a Andressa, e é bom para todos os seus filhos. Deus está renovando a sua força para abençoar a sua vida. E por que você tem que ser uma bênção? E por que você é chamado por Deus? Eu vou dizer algo aqui. Você tem que ter direção divina, porque Deus está chamando você para ser um exemplo nacional. Eu estou dizendo ser um exemplo na vida pública. Gente, aqui é maravilhoso pregar. Eu gosto muito de vir aqui. Aqui, ó. É um púlpito. Nós temos cultos aqui, pastor, segunda, nós temos culto quarta, nós temos aqui cursos, nós temos aqui no sábado, todos os sábados com jovens, domingo de manhã, domingo à noite, é maravilhoso. Mas Deus quer fazer de cada membro aqui um exemplo, que é um exemplo na vida pública. Deus está dizendo para Josué, sabe Moisés? Moisés foi um exemplo na vida pública. E eu estou nomeando você para ser um exemplo na vida pública. Não é só na intimidade dos amigos. Não é só aqui, ó. Não é só lá, na vizinhança, o vizinho da frente. Não, não é só isso. É na vida pública. Deus quer levantar gente equilibrada, com liderança forte. Pastor, mas pastor, mas eu gostaria assim, se eu pudesse, eu me esconder assim. Foi isso que um talento fez. Ele se escondeu assim. Tem que se expor. Ah, mas eu vejo que nosso bispo Ides, ou eu vejo que o pastor aqui da região é maravilhoso, eu vou deixar ele lá. Mas Deus quer usar você também, na vida pública. Como exemplo nacional, como exemplo em Goiânia, como exemplo em Goiás. Lugares onde eu não entro, você entra. Lugares onde eu não tenho acesso, onde nenhuma dessas lideranças tem acesso, o Senhor está colocando você lá. A palavra de Deus. Não te mandei eu, a direção de Deus. A direção do Senhor Jesus. Segundo, Deus está te dando direção porque você tem que ser exemplo de fé perante a missão. Perante a missão. Deus deu uma missão. Deus deu uma missão para esse jovem. Deus deu uma missão para o Danilo. Deus deu uma missão para a Andréia. Deus deu uma grande missão. Nós temos que ser o exemplo de fé. Nós temos que ser o exemplo de fé. Exemplo de fé. Fé robusta. Fé forte. Exemplo de fé. Fé não é dogma. Fé é um pulsar de Deus que dá direção a esse povo. Exemplo de fé. Você tem que ser exemplo da fé em Deus. Na missão. Na missão que Deus está te dando.
O povo tem que ver você. A sociedade tem que ver você. Essa igreja tem que ver você como exemplo de fé. Terceiro, Josué foi chamado para ser um líder. E a direção de Deus para ele é que ele possa ser exemplo de conduta. Olha, gente, antes de dar certo, nós temos que ser a pessoa certa. Ser certo para dar certo. Deus nunca chamou Josué para ele fazer. Sempre foi para ele ser. Seja forte. Seja corajoso. Eu sei que líder, o cara pega uma pasta de uma liderança, a primeira coisa que ele quer fazer, é fazer. Olha, eu vou fazer isso. Não. Cuida da sua vida interior. A gente está com esse estereotipo de mostrar através do trabalho. Escreveram até um livro. Harold Kushner diz que religião não é aquilo que a gente é aquilo que a gente faz. Errado. O rabino Harold Kushner. Errado. Religião, tudo bem, ele é rabino, né? Religião, cristianismo é ser. Uma liderança tem que ser formada interiormente. Uma liderança forte. A conduta é interna para que o povo veja aqui dentro o que pulsa, a motivação. Homem forte, homem corajoso, homem da palavra. Homem verdadeiro, homem fiel, esse homem aí é um homem de Deus. Deus disse para Josué, não precisa você ficar preocupado em fazer. Trabalhe e seja um exemplo de conduta. Se fortaleça na conduta. Aí por fim, Deus diz para ele, faça. É verdade, dá um roteiro para ele. Olha só, preste bem atenção. Se Moisés soubesse que era só dar umas voltas, ele tinha encarado esse desafio, gente. Ele tinha encarado. Pensa numa coisa, como é que você entra dentro de uma terra, que é uma casa num condomínio fechado, dos melhores do que a gente tem. Uma terra grande que manda leite e mel. Ele vai ficar 40 anos no deserto. Não tem possibilidade de eu colocar meu filho 40 anos no deserto. O que é para fazer, Deus? Olha, o roteiro é esse aqui, ó. 6 dias você dá uma volta. No 7º dia você dá 7 voltas. Aí você toca bem forte que eu vou derrubar as muralhas. Se Moisés soubesse que era só isso, ele tinha feito. Era ou não era? Tem horas que a gente está parado assim, ó, ouvindo Deus dizer assim, ó, você vai colocar os seus filhos lá dentro. Está aí na sua escritura. Você e todo o seu povo vai entrar. Esse povo vai entrar. E a gente está de braços cruzados assim. Braços cruzados. Está na hora de fazer. Viu, Kaique? Está na hora de fazer. Deus vai honrar você. Está na hora de fazer, porque Deus vai honrar o passo que você vai dar. Está na hora de fazer, porque você vai pisar na terra. Você vai pisar na terra. Você vai fazendo, irmão, isso é poderoso. Um homem que tem uma conduta com Deus. Um homem que é forte e corajoso. Um homem que tem direção e o roteiro de Deus. Não tem terra que resista. Ele vai conquistando. Ele vai conquistando. E tem muitas pessoas aqui que vai conquistar. Eu não sei se você está aqui e você está orando aqui. Você está vindo nas quartas-feiras. Toda essa quarta-feira nós estamos falando sobre direção de Deus. Irmão, eu tenho certeza absoluta que essa palavra que eu estou pregando aqui, Deus vai trazer aqui para essa igreja uma grande prosperidade, uma grande bênção para nós. O Senhor Deus está dizendo para você, faça. Mas não é na sua estratégia, é na estratégia de Deus. Gideão tinha uma estratégia. Eu tenho muitos homens, 30 e poucos mil homens. Não é na sua estratégia. Olha, Deus, se quiser diminuir, pode diminuir, mas 10 mil homens é legal. E Deus, não é. Na minha estratégia, no meu roteiro, no meu jeito, na minha direção.
Não é do seu jeito, Marcos. Não é da sua maneira. Não é dos seus modos. Não é dos seus métodos. Não é. É da minha maneira. É da minha direção. É do jeito que eu quero. E você sabe como é que é o jeito que Deus quer? Fale para essa pessoa aí o jeito que Deus quer. A maneira que Deus quer. Pegue a Bíblia aí em nome de Jesus. Pegue todos a Bíblia. Todos aqui, ó. A minha Bíblia está aqui, por favor. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso. Sabe como é que Deus guia? Você está preso a homem? Você está preso a Moisés, que é um grande líder? Eu estou falando de gente aqui. Hoje eu não vou falar sobre falsos profetas, gente que fica dando profecia mentirosa. Não é isso. Eu estou falando de gente direita, gente honesta, gente que Deus usa. Você está preso a esse tipo de gente? Você está preso? Deus disse para Moisés assim, ó. Medita no livro. Você quer direção? Você quer direção para prosperar? Você quer direção para mudar de vida? Coloca aqui, por favor. Coloca aqui, versículo de número 7 de Josué, capítulo 1. Coloca aqui, por gentileza. Josué, capítulo 1, qualquer versão. Josué, capítulo 1. Você quer direção de Deus? Por que você está com medo, Josué? Você perdeu um líder? Esse líder, ele era direcionado por um livro? Ah, é mesmo? Sim. Ele era direcionado por um livro. Esse livro continha 5 livros. Porque era o Pentateuco, a Torá. 5 livros. Os primeiros 5 livros na Bíblia. Esse homem que era o grande líder para você, esse homem que era o grande mentor, eu que entreguei o livro para ele. Ele não está mais aqui, mas o livro está aí. Eu quero que você seja forte e muito corajoso para você obedecer o livro que eu dei para Moisés. Você quer direção e você fica procurando homens? Eu quero dizer para você de que existe um livro que vai direcionar a sua vida. Você quer avançar? Quero avançar, Senhor. Eu quero avançar. Eu quero sim ser próspero. Coloca para frente aqui, ó. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito. Êxito aqui é para que você entre na terra. Êxito aqui é para que você seja próspero. Versículo de número 8. Ó, não deixe de mencionar e ler esse livro. Medita, Moisés, Josué, você pode ter milhões de gente para você trabalhar. Marcos, você pode ter milhões de pessoas para atender. Mas não despreze esse livro não. Leia esse livro todos os dias. Isso é que vai dar direção na hora de você atender essas pessoas. Isso é que vai dar direção. Pastor, eu estou cheio de coisa. Eu estou trabalhando, ganhando dinheiro. E você não está meditando no livro? Esse livro é que dá direção. Esse livro é que faz você ter direção para avançar. Medita nesse livro de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Josué tinha 5 livros, Moisés tinha 5 livros. E você tem 66 livros. Ele prosperou com 5 livros na mão. E você vai prosperar mais, porque você tem 66 livros. Pegue as escrituras e coloca no peito. Porque se você sair daqui, irmãos, fazendo voto de que você vai honrar esse livro, eu não preciso nem dizer que você será abençoado, porque essa palavra é verdadeira. Deus está dizendo, você fará prosperar os seus caminhos. Ele fará prosperar os seus caminhos. Coloque assim o livro no seu coração. Eu queria que você fizesse um voto a Deus agora, em nome de Jesus.
que você vai honrar esse livro mais do que a televisão, mais do que o celular, mais do que o cinema, mais do que um futebol, mais do que o tempo que você tem gastando muitas vezes com aqueles, sei lá, conversando com amigos, você indo viajar. Você vai amar esse livro, medita no livro. É esse livro que vai te dar direção, Josué. É esse livro que vai. Não é a sua opinião, é o livro. Não é a palavra do advogado, do médico, do coach. É a direção da palavra de Deus. Seja corajoso para ter a direção da minha palavra. Seja corajoso para ter a direção. Seja forte para ter a direção que é a minha palavra. Eu quero dizer aqui, eu vejo aqui os cantores aqui, músicos. Eu quero dizer algo aqui, quer mudar. Eu estou falando isso porque eu vejo que Deus está usando muito o grupo de louvor aqui, está usando os meninos orando. Eu quero dizer algo aqui para vocês aqui, no temor do Senhor e no amor do Senhor. Eu quero que vocês também façam um plano de começar a se alimentar mais do livro. Vocês vão ver a direção que Deus vai dar para vocês. A direção que o Senhor vai dar para você. Olha a direção maravilhosa. Ah, Senhor, eu tenho milhares de pessoas. Eu tenho que servir, eu tenho que batalhar, eu tenho que entrar dentro da terra. Tudo isso você vai ser exitoso. Porque o roteiro é as Escrituras. O roteiro é a Bíblia Sagrada. O roteiro está aqui, Júnior. O roteiro está aqui. Não se espante. Versículo de número 1 ali foi 8. Agora sim. Não fui eu que ordenei você? Seja forte e corajoso. Não se apavore. Não se espante. Você está espantado. Você está se apavorando. É porque você não está ouvindo a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ter direção de Deus. A sabedoria interior. A postura de um homem corajoso e forte. Seja forte e corajoso com a sua mente na palavra, com o seu coração na palavra. Não vá dormir, nem acorde, sem ter o privilégio de ler a palavra de Deus. Gaste o seu tempo com a palavra de Deus. A sabedoria do céu vai entrar dentro da sua vida. A direção de Deus vai entrar dentro da sua vida. A mudança, a vida interior. Seja a vida santa que a Bíblia, ela nos norteia. Que ela nos ajuda. Aí você não vai se espantar. Ah, mas vai vir os obstáculos. Os obstáculos? Sim, tem gigantes. Tem Jericó e tem Jordão. Com essa direção aqui, e com essa postura de homem de Deus, e com esse trabalho que você vai fazer, não tem nada nem ninguém. Deus é contigo, curve a sua cabeça. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado a Deus, obrigado. Deus vai mudar histórias aqui nesse lugar. Você veio hoje aqui para pegar uma opinião de Deus, e Deus está falando uma palavra imutável, não muda. Essa palavra é a palavra de Deus para a sua vida. Ele vai te abençoar, Ele vai mudar a sua história completamente. Obrigado, Senhor. Orabacanto orabacai, shurianda lahas, curianda lahas. Deus está formando homens aqui, homens e mulheres que são padrão para esse estado, padrão para essa cidade, padrão de conduta, de palavra, de respeito, de exemplo, de vida cristã, de espiritualidade. Homens e mulheres direcionados na palavra, homens e mulheres que são corajosos, fortes. Orabacanto orabacai, shurianda lahas. Não te mandei eu, não foi eu que te mandei. Seja forte e corajoso. Sou eu que estou dirigindo você. Sou eu que estou direcionando a sua vida. A sua história é a história pregada na mão de Deus. É a história guiada por Deus.
Deus precisa de homens e mulheres assim. Deus precisa de homens e mulheres corajosos, que não se dobram. Deus precisa de homens. Deus levanta garotos, levanta mulheres, levanta homens. Senhor, eu sou fraco. Senhor, na mão de Deus você é um homem corajoso. Na mão do Senhor e na direção do Senhor você é um homem corajoso. No roteiro de Deus, eu não sou um Zé Ninguém, eu não sou nada. Eu sou um amador. Na mão de Deus, você é forte e corajoso, você é um líder. Moisés foi um grande homem, mas Josué foi um líder. Que coisa maravilhosa. Eu não sei o nome dos filhos de Josué. Capítulo 24, ele mostra isso. Que liderança forte, que liderança maravilhosa. Como eu não sei o nome dos filhos, eu vou usar minha esposa e meus filhos. Eles podem ser idólatras. Esse bairro aqui pode ter outros deuses. Esse povo aqui pode adorar outros senhores. Mas Marina, Estevão e Andressa não tem esse direito. Não tem esse direito. Nessa casa lê-se a palavra de Deus. Nessa casa se faz devocional todo dia. Nessa casa se ora. Andressa, Marina e Estevão, eles podem ter outros deuses, mas eu e a minha casa, isso é uma liderança forte. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse isso. Eu vou morrer, mas vocês vão continuar o legado. O legado de um homem de Deus. O legado de uma liderança forte. O legado de um homem que honra a palavra de Deus. Que noite e dia ler a palavra de Deus e ter direção de Deus. Fique em pé. Abrace sua família. Abraça essa pessoa. Se você não está com sua família, abraça essa pessoa que está do seu lado aí.